Cristóvão Teza, Folha de Rosto, take 1. Há quem diga que a literatura está vivendo uma ressurreição do realismo, né? Uma espécie de re-realismo. Isso é verdade? Isso é verdade? Que re-realismo é esse? Esse é um tema terrível, né? A questão do realismo. Aquelas categorias tão monumentais da literatura que a gente apanha quando tenta agarrar com as mãos e dizer o que é o realismo, o que é. A literatura inteira é um processo de representação da realidade, quer dizer, ao longo da história. E a gente pensar sobre um realismo, uma volta do realismo, talvez seja uma pergunta muito brasileira, muito específica da nossa história literária do século XX para cá, em que isso parece mais ou menos evidente. Porque talvez se você olhar na história da literatura americana ou inglesa, essa pergunta não faz sentido. Quer dizer, o romanção realista nunca saiu de cena, inclusive na alta literatura, né? Agora, nós tivemos o realismo entre nós, a história do realismo entre nós, ele foi cheio de percalços, cheio de idas e vindas, no próprio sentido do Brasil buscar a literatura como representação do país. Era uma preocupação muito forte, quer dizer, o Brasil é muito preocupado com a própria ideia de sua própria formação, né? A gente sempre vai, vira e mexe, relendo Raízes do Brasil, formação da literatura brasileira, formação do homem brasileiro, cultura brasileira, o que é o brasileiro, né? O poema do célebre do Drummond, o que é o brasileiro, né? E o brasileiro existe, essa questão, e isso repercutiu na literatura. Então, acho que você tem, da fundação da prosa brasileira do século XIX, você pega o caso do José Alencar, que era uma tentativa o projeto dele era de retratar o país. Era um projeto realista, entre aspas, né? Você tinha que inventar, naturalmente, um retrato do Brasil em que, por exemplo, o negro está ausente. Mas ele colocou o índio ali, um índio idealizado, um índio que o europeu gostaria de ver no Brasil. E isso aí foi um projeto de todo o período de Dom Pedro II, quer dizer, toda a história de uma representação. Depois você tem o caso desse assombro que foi Machado de Assis, que até hoje é o mistério saber como o Brasil produziu naquela fazenda que era o país, no final do século XIX, o escritor da estatura do Machado de Assis. Aí já é uma literatura de cabeça urbana, uma literatura mental, em que a última coisa que talvez preocupasse o Machado de Assis, pelo que se lê dele, é o que é o brasileiro, o que é a cultura brasileira, o que retrata eu quero fazer, né? Na verdade, estava interessado nas cabeças. A gente pegar os textos de Machado de Assis são raríssimas, quase ausentes, qualquer descrição da natureza brasileira, qualquer descrição do exótico. Ele absolutamente não se interessava, ele não colocava o olhar dele nessa direção, que era tradicionalmente uma imagem muito forte e continua sendo para identificar o que é o Brasil, né? Nós gostamos de nos identificar de alguma forma secreta, misteriosa, subterrânea, como um país exótico, um país da natureza, um país das árvores, um país de instintos primevos, de algum sentido assim quase que mágico, transcendente do termo. Isso aí é uma imagem muito forte que nós temos, que corre por baixo dessa visão. E o Machado vai numa direção completamente contrária. Não por acaso a herança dele era uma herança inglesa. Ou seja, ele foi buscar a fonte da literatura dele no Sterne, em escritores, na narrativa inglesa, né, psicológica inglesa, mas ele deu saltos. Ele escreve um livro como o Memórias Póstumas de Brás Cubas, possivelmente um dos maiores livros das Américas no período, e antecipa formas narrativas, antecipa uma visão de mundo que só no século seguinte, né, anos depois, que começaria a ficar um senso comum na literatura. Então aí a gente tem duas vertentes do Brasil. Acho que você tem uma vertente machadiana e uma vertente alencariana, né, que são duas fundações. Uma urbana, outra agrária, rural. Outra imagem do Brasil ligado muito à terra, à sua identificação, à sua identidade. Outra completamente despreocupada com a sua identidade, ela tem com uma tendência, com uma busca universalizante. A ideia do que é a cidade, né? A cidade tende a jogar o homem, a tirar essa identidade enraizada e colocar como o homem se digitaliza, ele vira uma entidade mental,
né? A cidade faz muito isso. E o Machado é essa vertente. O realismo mais antigo queria retratar o homem, a sociedade em sua totalidade. E o realismo atual quer retratar o quê? Falando como não especialista, é a minha própria visão. Claro, o realismo do século XIX tinha uma pretensão cientificista, em boa parte. Assim, no sentido de dar conta de um projeto englobante para entender a sociedade humana. Então, Balzac ele queria replicar o mundo de modo a dar um retrato fiel do que é. Se a gente na vida pessoal vive fragmentariamente, as coisas são todas aos cacos, todo dia você tem que juntar os fatos, pegar o jornal para ver o que está acontecendo. O romancista do século XIX ele apresenta um painel para o leitor, diz, olha, as coisas são assim, tem começo, meio e fim, dá para você entender exatamente as motivações. Então tem uma base cientificista nisso aí, em algumas vertentes do realismo, né? E aí no século XX, ao lado dessa produção, digamos, de marca mais tradicional, como o romance social, o romance você tem os grandes individualistas, que são a ideia de se criar como dar sentido ao caos do mundo a partir de uma visão pessoal que não conta com um fechamento exterior. Quer dizer, nós estamos sozinhos, Deus não é uma categoria que eu possa levar em consideração, porque senão eu vou escrever um livro de fé, um livro religioso, a ficção não faz isso. A política também não é, eu não posso fechar com nada, eu estou sozinho. E um romance realista nesse sentido, ele cria uma hipótese de existência, uma aventura de existência que apresenta para o leitor, sem fechamento, né? Será que o realismo atual ele recuperou um pouco do egocentrismo romântico? Talvez, eu acho que não tanto hoje, porque já hoje tem talvez isso defina bem a literatura anos 60, beatnik, a literatura da contracultura. Aí sim, você tinha um egocentrismo romântico. Hoje já tem, esse individualismo hoje, ele já é eivado de uma certa, não diria cinismo, mas uma descrença. Você não se joga mais de cabeça nas coisas assim, já é bem mais frio. Parece que a gente já sabe mais hoje. A geração anos 60 e 70, ela tinha todos os defeitos do mundo, mas não era cínica. Ela acreditava profundamente nos seus projetos, acreditava tanto que teve alguns jovens de 18, 19 anos que pegaram armas para derrubar a ditadura militar, como se isso fosse possível. Você olha de longe e diz assim, esse projeto é absolutamente absurdo, eles jamais ganhariam isso aí. Não tinha nem a mais remota chance. Você olha, assim, todos os sinais indicavam que era uma coisa de louco. Você juntar 50 pessoas lá no Araguaia e achar que você ia derrubar o governo militar. E, no entanto, eles iam. Quer dizer, muita gente, ainda mais inocência, num projeto pessoal romântico e tal. Eram sonhos malucos. Hoje ninguém mais teria uma ideia dessa, é idiota. Naquele tempo não era, você tinha isso. Então era um romantismo mais atirado. Hoje eu acho que a literatura caminha para um meio mais reflexivo, que é o espaço dela também, né? Para que serve a literatura diante do império do cinema, por exemplo? O poder da imagem, o poder das histórias. De que forma ela pode ser... de que forma nós, escritores, podemos dizer aquilo que o cinema não consegue dizer? De que forma? Pois é, eu penso que o cinema, a literatura tem que ocupar um espaço de recuperação, por exemplo, filosófica, reflexiva, de existencial, num sentido reflexivo mais denso, mais pessoal, de solidão mesmo, né? Eu vejo que você pode fazer um retorno para um tipo de discussão de questões aprofundadas que a imagem às vezes não consegue dar conta. Ela não consegue. Nesse sentido, o cinema é muito mais realista, né? O cinema é brutalmente realista. Você escreve, você faz uma pessoa levantar e abrir uma porta, dá 5 passos na literatura em uma frase.
E o leitor tem que descobrir qual é a roupa que ele está, qual é a cor do sapato, tudo isso aparece. Tudo isso é o leitor que decide, né? Você diz, a literatura é muito pobre de descrição, o leitor que constrói essa imagem. O cinema, isso é impossível. Um exercício aqui que eu acho que não vai dar certo, mas enfim. Se literatura fosse pintura, como que seria o realismo do século XIX e como seria hoje? Sabe? Que categorias? Não, século XIX, na pintura, você tem o Courbet, você tem aquela literatura, digamos, a pintura fotográfica, né? A ideia de pintura fotográfica nunca é fotográfica, né? É sempre outra coisa. A literatura, digamos, o realismo hoje contemporâneo seria mais impressionista, né? Mais, talvez eventualmente conceitual, né? Bem que não dá, eu escrevi, engraçado, tem um livro que eu mergulhei nessa questão, que é O Breve Espaço, é sobre a história de um pintor, né? E eu apresentei alguns contos como se fossem quadros. Então tem o nome do conto, tela, tal, e aí tem uma história para o sujeito ver lá e tal. É uma missão impossível, né? Essa relação entre as duas linguagens. São linguagens substancialmente distintas. Mas eu acho que se fosse para me definir como um pintor, eu seria um pintor impressionista. Ou, talvez não, talvez assim, eu gosto do realismo, eu acho que essa herança clássica porque essa diferença de narrador em terceira pessoa e primeira é puramente gramatical. Na verdade, todo narrador está de fora. Ele tem você, quando escreve em primeira pessoa, na verdade, você está representando, você está se duplicando ali, né? Se você não tiver essa distância, você não está fazendo literatura, você está fazendo uma carta para alguém, é parte da vida, não é parte da estética. É uma confissão pessoal, etc. Então você se afasta, né? Mas é uma boa pergunta essa. Será que o realismo atual ele tem também uma vitimologia, uma traumatologia, uma ideia de tratar de traumas pessoais e particulares e tal? Olha, eu acho que tem vários planos aí. O primeiro, se existe uma tendência a isso, sim. Eu acho que existe uma tendência em função daquilo que eu falei, que é o império da internet, a absoluta avenida que se abriu para qualquer pessoa contar a sua própria vida, escrever, fazer a sua história. Quer dizer, isso virou um dado universal. Todo mundo tem um blog, todo mundo... ou seja, a tentação de se fazer isso aí é grande. Segundo, não há culpa. Isso aí, se eu me lembro da infância, era meio vergonhoso. Eu chamava meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Você tinha uma noção hierárquica em que o meu espaço era pequeno. Eu não posso ficar me metendo a besta. Sabe? Alguma coisa vergonhosa em aparecer. Isso foi muito forte para a minha geração. Era uma geração mais reprimida. E muito mais para meus pais e avós. Quer dizer, era na base da pancada. Então, você falar de si mesmo tinha uma coisa intrinsecamente vergonhosa. De repente mudou tudo. Na verdade, você deve falar de você mesmo. Ou seja, os processos sociais, mesmo pelos movimentos das minorias étnicas, a questão do negro, da mulher, dos direitos gays, etc., tudo isso aí abriu uma caixa gigantesca de liberdades individuais, de coisas extremamente justas. Quer dizer, pessoas que foram obrigadas a calar e que agora têm todo o direito de gritar. Aquela amarra hierárquica que segurava as pessoas, ela meio que se dissolveu, ela está bem mais frágil, né? Então é uma mudança notável de comportamental. E a literatura, como tem um ouvido amplo, ela capta isso aí. Ela tem Agora, a ideia de traumatologia como sintoma literário, é preciso lembrar uma coisa universal também. Eu sempre brinco e digo, a infelicidade produz literatura. As pessoas escrevem porque são infelizes. As pessoas felizes não escrevem, elas vão para o cinema, elas namoram, elas se dão bem com a família, elas participam de clubes, elas são sociáveis, elas leem livros, eu gosto de ver filme, tal. Os infelizes é que se trancam no quarto e vão escrever. Então a literatura é feita de trauma. Mas para a coisa não ficar muito trágica, eu digo assim, que do mesmo modo que a infelicidade produz literatura, a literatura produz felicidade, né? Depois ela dá o retorno.